Senhor Jesus. Eu vou ministrar a palavra, não eu, mas eu pedi para que o Espírito de Deus ministre sobre nós, amém? Coloque a mão nos corações, ó Senhor meu Deus, abre os nossos corações, a nossa mente, meu Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o entendimento do Teu povo, para que eles possam ter sabedoria para aplicar a Tua palavra no dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. A palavra de Deus diz que lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre a armadura de Deus, mas não é sobre isso que eu vou ministrar, amém? É parte. Fala sobre a armadura de Deus, e uma das primeiras coisas que nos ensina para que a gente comece a pegar as armaduras, a primeira coisa é que nós estejamos debaixo da submissão de Deus, que nós possamos buscar o Senhor, nos sujeitando debaixo da graça de Deus, para que depois nós possamos pegar as armaduras espirituais. Tem situações que às vezes nós vamos resolver e resolvemos ela de forma humana, não é isso? Aconteceu tal coisa, não tem que ir lá assinar um papel, não, é só pegar um Uber, ou uma carona, ou uma condução e eu chego lá, assino e acabou, não é assim? Forma humana de resolver. Agora tem coisas que a gente só resolve no nível espiritual, para que se materializa no nível físico. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia, nós temos vários homens e mulheres, criança, jovem, idosos, que usaram a fé, para que trouxesse o invisível para todo olho pudesse ver. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que entender, que é o primeiro mandamento, é colocar Deus acima de todas as coisas, acima do nosso querer, acima das circunstâncias ao nosso redor, acima das coisas que nós vemos e das coisas que nós não vemos. Porque às vezes há situações na nossa vida que fazem a gente desesperar. A Bíblia diz que o desespero, ele traz as aflições e também traz as más decisões. Então, quando nós vemos no livro de Efésios, fala revestivos de toda a armadura de Deus. O que é revestir? Quando você está com a sua roupa de verão, começa a fazer um frio forte, você vai lá e pega o casaco e põe em cima da roupa que você já está vestido, não é? Isso é revestir. Você já está vestido, mas você se reveste. E a Bíblia diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Pastora, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não tenho cobiça, não invejo ninguém, não quero nada de ninguém, mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos revestir. Quantas pessoas lá fora que não têm nenhum compromisso com Deus? Eu era feia, eu não matava, não roubava, não adulterava. Você está entendendo? Mas eu precisei me revestir da presença de Deus. Porque não adianta a pessoa ser bonzinha somente. Não adianta viver uma vida sem Deus. Então nós temos que nos revestir da presença de Deus. E como que eu consigo me
da presença de Deus? Quando eu fico sujeita a Deus. Quando eu ouço a palavra, quando a palavra de Deus importa para mim. Quando eu quero honrar a Deus mais do que a mim mesmo. Que hoje foi falado, remove a pedra, né? Deus abençoe ele. Ah, quer perdoar, mas eu sou o mais ferido. E aí a pessoa não perdoa. Você está abrindo mão do direito de ser perdoado também por Deus. Você está abrindo mão de ser livre de um sentimento que não vai te trazer nenhuma bênção. Às vezes a pessoa quer prosperar, quer caminhar, quer ir para frente, aí tem lá uma raiz de amargura. E nos Salmos diz que toda maldição, ela entra pelas mágoas. Aí às vezes a pessoa não rouba, não mata, e as coisas estão dando tudo errado. E o trem não está acontecendo. Vocês entenderam que a primeira coisa é colocar Deus acima dos nossos sentimentos, né? Acima dos nossos pensamentos, emoções, decisões. Nós temos que colocar Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Mas não é só isso. Nós temos que buscar colocar Deus em primeiro lugar e praticar a sua justiça. E as demais coisas vão nos ser acrescentadas. Tem pessoas que eles querem as bênçãos. Então eles vêm, buscam a bênção. Não só aqui, eu estou dizendo, vem na presença de Deus. E eles desprezam o que é mais precioso, que é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela vai conosco aonde quer que nós estejamos. Se a gente passa dias maus, na presença de Deus, Deus vai nos sustentar no meio da adversidade. Glória. Até que toda calamidade caia por terra. Salmo 91. Porque Ele me amou, 91:15. Porque Ele me amou, eu irei até a Ele, livrá-lo-ei, colocarei no alto retiro, até que todas as calamidades caiam por terra. É Deus que nos guarda. Glória. Só que nós temos que pedir para Deus o que importa para Ele. Porque quando nós amamos alguém, a gente procura honrar as pessoas e procura agradar aquele que a gente ama, não é assim? Eu vou fazer uma comida porque fulano gosta, eu vou fazer tal coisa porque fulano gosta. Eu aprendi a fazer café e não tomar café com ninguém, porque meu esposo gostava, eu odiava café. Entendeu? E aprendi a fazer um café e tomar café com ele. Por amor. Por amor a gente lava, a gente passa, não é assim? Principalmente as mulheres. Por amor o homem sai para trabalhar, passa as adversidades lá fora, as privações, que às vezes lá fora a pessoa não bebe uma água, não compra nada para não faltar as coisas dentro de casa, por amor. E a Bíblia diz que nós temos que aprender a agradar o nosso Deus, para que a gente comece a pegar as armaduras e nos revestir. E após a gente colocar Deus acima de todas as coisas, praticar aquilo que agrada a Deus, dar ouvido à voz de Deus. Como que eu dou ouvido à voz de Deus se eu não ouço Deus? Eu ouço Deus através dos meus pensamentos. Às vezes eu ouço Deus no meu ouvido, mas Deus tem uma forma particular com cada um. Às vezes eu posso ouvir Deus falando no meu ouvido, uma voz, assim como eu falo com meu marido. E Deus, outras vezes, Ele usa outras formas para mim entender. Que às vezes Deus vai falando e a gente e a gente vai deixando, né? Aí Deus cria maneiras e meios de falar conosco. Com você, Deus pode falar em sonho, Deus pode falar de outras formas. Mas a melhor forma para você não ter dúvida é Deus falar na palavra.
A palavra de Deus é os pensamentos de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, na hora a gente pode não entender nada, mas você pode fazer uma oração: Espírito Santo de Deus, me ensina. E é a segunda coisa que nós devemos ter. Primeiro, colocar Deus acima de todas as coisas, agradar a Deus, porque se a gente quer colocar Ele primeiro na nossa vida, nós temos que procurar agradá-lo. Mas a segunda coisa é ouvir Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2: E se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecer. Ele obedeceu ao terceiro. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, vamos ficar com a parte A. Então eu tenho que aprender a ouvir a Deus. É a segunda coisa. Eu tenho que aprender a colocar Deus em primeiro lugar, agradar a Deus. Para mim, colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho que agradar a Ele. Nenhum de nós gosta de ficar perto de pessoas que nos desagradam. Nenhum de nós gosta de ficar perto de pessoas que têm más palavras, né? Nos condenam. Não é assim? Ou é só comigo? E Deus também não gosta de pessoas que o desprezam, que desfaz dele. Então eu tenho que me inclinar a aprender a agradar a Deus, aprender a ouvir Deus. É a segunda. E eu começo a ouvir Deus com clareza quando eu dou importância para aprender a sua palavra. Hoje tem diversas Bíblias, diversas traduções, mas se você quer realmente aprender, senta um momento seu com Deus, porque nós tiramos momento para várias coisas, mas quando você tira um momento seu e Deus, ele pode ser um, pode ser dois, mas ele sendo de qualidade, você pega e invoca Deus, lê a palavra, faz pergunta para Deus e deixa Deus te responder. Às vezes Deus não vai te responder na hora. Tem pessoas que às vezes são tão apinhadas a Deus, Pai, Espírito Santo, e já levanta e vai. E o Espírito, eu nem falei, já está indo embora. Às vezes nós não temos a paciência de ouvir que quando Jesus falou para Marta, Maria escolheu a melhor coisa. Qual era a melhor coisa que Maria escolheu? Colocar Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus. Porque não falta louça para lavar, não falta serviço para fazer, não falta boleto para pagar, não falta problema para resolver. É ou não é? Não falta luta, não falta adversidade. Não é isso? Mas você precisa se revestir de Deus, para você começar a tomar posse das armaduras de Deus. E quando você começa a se revestir, você tem que aprender a ouvir a Deus. Nós, como pastores, qual que é a
que é o terceiro passo que eu vou falar, e está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, que eu acabei de falar, mas a parte B. A primeira é: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pastora, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Jejum. Você já jejuou? Falou: Deus, eu vou jejuar para o Senhor falar comigo. O que o Senhor quer que eu faça para te agradar? Nós às vezes jejuamos para pedir as coisas, e nós não pedimos a presença de Deus. Então nós podemos jejuar para pedir a presença de Deus, jejuar para ouvir Deus. Deus já está nos ouvindo, ó. Ele conhece, Salmo 139, o nosso gemido. Só de você fazer assim, ó, Deus já sabe que você está nervoso. Não é assim? Acordou desanimado, sem dinheiro? Não é assim? Tem problema para resolver, você está sem ânimo? Deus te conhece, por dentro, por fora. Antes de você levantar, Ele já sabe como que você vai acordar. É Deus que vela o teu sono durante a noite. Ele sabe quem você está, Ele sabe quem é você. Se você estiver no meio da multidão, Deus vai ouvir sua voz no meio dessa multidão. Assim como Deus ouviu a voz de Jonas quando ele estava isolado. Ele estava no ventre de um grande peixe, no fundo do mar, e ele falou: Deus, me dá uma segunda chance. Aí não veio o anjo, trombetas, vem, com a escadinha do tapete vermelho dentro da boca do grande peixe. Para que Jonas faz isso? Jonas foi Deuteronômio 28:2. Se obedeceres. Para mim obedecer, eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer. Porque não adianta a gente ministrar para vocês e falar: ó, Deus vai abençoar vocês se vocês obedecerem, mas obedecer o quê? Vocês já pensaram nisso? O quê? O que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para que Deus comece a andar comigo? E quando Deus começa a andar com você, as coisas começam a acontecer. Então Deus, Ele olha para nós, Ele sabe se a gente está disposto ou não a obedecer. Mas Ele dá isso como mandamento. Se nós queremos andar com Deus, nós temos que obedecer. Se a gente quer que Deus se importa conosco, nós temos que nos importar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas eu estou no trabalho. É lá no seu trabalho que você tem que se importar com Deus. Ah, eu tenho que pregar, eu tenho que... Não, você não tem nada. Você tem que viver a palavra. Amém? Amém. Tem hora que a gente é chato. A Bíblia diz assim, em Isaías, ele diz bem assim: ovelhazinha de Jacó. Deus está falando com bicho enjoado. Porque tem hora que a gente é chato mesmo. Ninguém jejuou para falar: Deus, tira essa chateza de mim. Porque tem hora que eu não aguento. Tem hora que é eu e meu filho que eu estou brigando comigo. Não é assim? Tem hora que a gente nem a gente entende a gente mesmo. Mas o que eu quero falar para vocês? Que quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, o Espírito de Deus, Ele faz questão de responder as perguntas que você faz. Às vezes você faz uma pergunta aqui, fala: Deus,
Eu não entendi isso aí. Depois de dias, você começa, nossa, mas uma outra pessoa falou a mesma palavra, mas agora eu entendi, eu nem entendi lá. Não é assim? Muitas das vezes, nós fazemos uma pergunta, essa pergunta, de alguma forma Deus responde. Obedecer. Deus não quer que a pessoa fique, Senhor, horas e horas e horas, e na hora que é para obedecer, a pessoa fracassa. E eu já falei aqui, vem cá, Enzo. Vem aqui, Enzo. Vem aqui, Fabiano. Fica na filinha. Você aprendeu a fazer fila na escola? Aprendeu? Você sai da fila ou não? Você sai da fila? Não. Você aprendeu a fazer fila na escola? Você sai da fila? Não. Eles aprenderam a ficar na fila. Se o coleguinha te empurrar, você fica na fila? E você? Também? Pode ir lá. Pode ir lá, criança. Obrigada. E a Bíblia fala sobre isso. No nível espiritual, você está na fila da fé. Quando você obedece. Quando você está obedecendo, você está na fila da fé. A criança, ela aprende que não tem que sair da fila. E você vai sair. E você vai sair. Vem luta, adversidade. Você tem que aprender a ter firmeza. E ser firme é você ter um compromisso com Deus e falar, eu vou cumprir isso até o fim. Porque quando eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a parte. Às vezes nós temos que ser firmes na fé. Nós temos que ser firmes. E aí eu quero falar sobre a vida de Jacó. Nós falamos sobre o Deus em primeiro lugar para nos revestir de Deus. Aprender de Deus e agradar a Ele. E obedecer o que Ele fala. Porque para obedecer a Deus nós vamos ter que ter fé. E fé é coragem para confiar nas horas incertas. Nas horas da luta, da adversidade, na hora que as coisas estão dando errado, é onde você tem que ter fé. Não é que você não está com medo, não é que não vem do pavor, não é que vem as incertezas, vem. Mas você tem que falar, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, eu estou aprendendo de Deus, eu estou honrando a Deus e o meu Deus vai me honrar. Porque eu não estou na presença de Deus à toa e nem de brincadeira. E olha só, lá no livro de Gênesis, capítulo 28, fala a respeito de Jacó. Jacó roubou a primogenitura do seu irmão, enganou o pai e ele teve que fugir, porque o irmão queria matar ele. Na hora do pai abençoar, abençoou Jacó, ao invés de abençoar o Esaú. Naquela época, só o mais velho recebia. E detalhe, tinha que ser o mais velho e o primeiro filho. Ele era o primogênito. Morreu o primeiro filho, acabou. Não tinha mais primogenitura. De tão sério que era o primeiro filho. E até hoje, nos dias de hoje, as tribos que restou, que é Judá, a tribo de Levi, que é do sacerdócio, de Judá, os governantes e guerreiros. Obrigada, meu amor, Deus abençoe. E a tribo de Benjamim. Até hoje, a primogenitura é levada a sério. E aí, Jacó teve que fugir, porque os dois eram gêmeos. Os dois tinham direito à primogenitura, porque os dois foram concebidos, os dois
Mas na hora de sair, quem saiu primeiro? Quem começou bem? Foi Esaú. Esaú tinha mais força física. Esaú pegou e saiu primeiro. E Jacó agarrou o calcanhar de Esaú. A Bíblia diz que a mãe deles sentia eles brigando na barriga. E ela falava: Deus, isso no Talmud judaico, Deus, eu sinto que há duas nações no meu ventre. E Deus falou: e há duas nações. E eles vão brigar até o fim. Está até hoje, ó. Não é assim? O mundo árabe é tudo, ou é parentela ou é inimigo. Ou é a parentela e inimigo junto. Então o que aconteceu? Jacó agarrou o calcanhar de Esaú. Quando puxaram Esaú, que saiu a mãozinha, puxaram Esaú e Jacó veio agarrado no calcanhar. Jacó já mostrou que ele era bom de pegar a oportunidade. Desde bem. Os dois nasceram juntos, porque Jacó foi grudado. Estava junto. Ele não demorou, porque geralmente gêmeos demora, às vezes 1 hora, 3, 4 horas para sair o outro, não é assim? Mas Jacó, no calcanhar. Falou um pouco de oportunidade. E aí nasce Jacó, juntinho com Esaú. Os dois têm direito, só que os pais não entenderam isso. Eles entenderam que só podia ser abençoado. Pois bem, aconteceu todo esse episódio aí. E a Bíblia diz que Jacó teve que fugir. E ao fugir, Jacó para em Betel e deita sua cabeça num campo. E nesse campo tinha uma pedra. E ele fez dessa pedra o seu travesseiro. Ele só tinha um pouquinho de azeite, que azeite naquela época era uma riqueza muito grande. Ele tinha um pouquinho de azeite, mas no lugar onde ele estava, o azeite não valia nada. Porque ele estava, não vale. E quantos valem da nossa vida que tudo que a gente possui não vale nada para resolver o problema nosso? Não é assim? Quando a gente pensa que conquistou alguma coisa, pensa que tem alguma coisa, a gente vê que sem Deus, essa coisa perde o seu valor. E aí Jacó está lá com esse azeite, ele deita, dorme, cansado, porque ele estava fugindo, estava fatigado, e ele dorme. E ao adormecer, a Bíblia diz que ele tem um sonho, que tinha uma escada, e anjos desciam, e anjos subiam nessa escada, e Jacó acordou. E ele acordou, ele falou: esse sonho mostra alguma coisa, mas ele não sabia. A Bíblia diz que ele volta a dormir. E ele tem o mesmo sonho. Você já teve o mesmo sonho 2 vezes? Eu já tive. Você dorme, acorda, você fala: não, ora, Deus tira esse sonho, eu não sei o que significa, você vai voltar a sonhar o mesmo sonho. Ou às vezes você está sonhando, você está dormindo, está sonhando o sonho. Não é assim? Comigo já aconteceu. E aí então, Jacó, ele deita novamente nessa pedra. E quando ele encosta a cabeça na pedra, ele volta a dormir. E de novo, o mesmo sonho, mas acrescentando mais outras coisas. Ele vê os anjos descendo e subindo a escada. E essa escada tão comprida, na época não existia. Não existia. E ele sonha com essa escada. E ele olha lá no alto da escada e ele vê uma porta. E quando ele enxerga essa porta,
A Bíblia diz que Deus falou com ele. E fala: Jacó, eu tenho visto você. E tem hora que a gente faz as coisas que ninguém está vendo. E Deus viu que Jacó queria a bênção de Deus. Ele não queria as bênçãos materiais, mas ele queria ser aquela bênção de Deus, assim como o pai dele foi. Mas ele estava fazendo tudo errado. E assim às vezes é nós queremos andar na nossa vontade, no nosso querer, fazemos tudo errado e queremos a bênção de Deus. Esses dias passou um negócio, eu já falei sobre isso, de um ladrão que ele foi assaltar a padaria, chegou lá quebrando, arrebentando tudo, chutando. O dono olhou para ele da padaria, ele passa tudo. O dono falou: pois não. O dono virou para pegar a gaveta, jogou a gaveta dele, partiu para cima dele, bateu, fechou a porta, chutou ele, fechou a porta. O ladrão foi na delegacia em Minas Gerais, vocês podem pesquisar isso aí. Foi na delegacia, fez a queixa e falou: eu fui assaltar e o cara me bateu, me agrediu, me jogou para fora. Aí puxaram as câmeras. Foi realmente o ladrão que estava falando a verdade. E esse caso foi parar no juiz, porque o ladrão queria 79 mil de indenização, porque ele estava trabalhando. E ele foi agredido no exercício do seu trabalho. Mas é justo? É justo isso? Não me responda. Responda vocês. O juiz, vou resumir a história porque esse daí teve meio, começo e fim. O juiz falou: não vou liberar a autorização e ele ainda vai ser preso. Mandou prender o ladrão. E às vezes nós estamos assim na presença de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe e a gente faz tudo errado. A gente fala: Deus, Deus. Aí Deus se Deus praticar toda a justiça dele, a gente não suporta. Porque ele vê em nós iniquidade. Ele vê que nós somos errados. Ele vê que nós queremos agradar a nós mesmos. Deus vê tudo isso. Mas em Jacó, Deus viu que Jacó estava fazendo tudo errado pelo motivo. Porque Jacó, ele queria Deus. Ele queria esse Deus que o pai dele serviu. Isaac, ele andou mais correto, mais certo, prosperou mais do que Abraão. Ele queria ser essa bênção que era o pai dele. E aí o que aconteceu? As escadas, Deus estava mostrando para Jacó: Jacó, você pensa que na vida não tem altos e baixos? Porque Jacó era filhinho de papai. Ele ficava dentro de casa. Nos dias de hoje, Netflix, internet, geladeira cheia. Jacó cozinhava. Ele ia lá: eu quero comer um iFood. Ele fazia. Ele era uma pessoa doméstica. E o irmão dele era aquele que ia para o mar, para o campo, trazer o sustento. Ele ia trazer a caça. Tinha ovelhas, tinha coisas de comer. Mas o irmão dele era mais agressivo. Então ele era do mato. E Jacó, ele era mais manso, pacato. Jacó, ele saiu de uma vida boa para enfrentar a selva da vida, não é selva do mar. Os perigos que a vida traz. E a Bíblia diz que ele via esses anjos subir e descer, e Deus falou: vou ser contigo. O que significa isso? Todo mundo está só na vitória. Aí eu nasci na vitória, estou andando na vitória, mas adolescência na vitória, estou velha, só. Não. A gente passa por altos e baixos na vida. Mas Jacó entendeu que ele não podia perder
Porque cada degrau que ele subia ou descia, um anjo estaria acompanhando ele naquela situação. Glória. Ainda que fosse para descer a escada da vida, Deus estaria com ele. E ele passou por lutas. Ele foi enganado, passou por situações difíceis. E nós não passamos. Nós não passamos por adversidade. Às vezes nós não vamos com boa intenção e alguém chega e engana a gente. Não é assim? Às vezes nós fazemos o bem para nós, achando que é o bem e estamos fazendo mal. Mas Deus é conosco para nos guiar no meio dessas idas e vindas, das subidas e descidas da vida. Então coloca isso na sua cabeça. Se você encontrar Deus no primeiro lugar, se você aprender a agradar a Deus, se você aprender a obedecer a Deus vai estar com você em cima ou embaixo, no vale ou no deserto. Deus vai estar com você nas montanhas, nas alturas, aonde você for, o Senhor teu Deus te abençoará. Amém? Amém. E Deus não depende da opinião dos outros. Aí vamos fazer uma enquete aqui com os anjos. E Deus fica lá, anjos, eu abençoo a irmã Elisângela. Os que quiserem votar, aperta aí o botão vermelho. Os que quiserem abençoar ela, Deus não precisa de conselho de ninguém para te abençoar. Deus precisa ver em você sinceridade e obediência. Porque na hora que você obedecer a Deus, ninguém te para. Você, estou com medo. O medo não vai te parar. Porque Deus vai te conduzir aonde é que você esteja. Deus vai te levar no lugar da luz. Amém? Amém. Não terminou. E por que Deus pegou Abraão? Abraão já era avançado de idade. E Deus continuou abençoando Abraão. Sabe por que a Bíblia faz questão de falar? E Abraão tinha, ele falou a idade dele. Você imagina uma pessoa com 89 anos, 90 anos. Deus fala a Abraão, eu ainda não concluí as bênçãos de Deus na sua vida. Glória a Deus. A idade para Deus é nada. Desde que a gente coloque Ele em primeiro lugar, obedeça, aprenda a agradar a Deus, os resultados da vida de Deus se manifestam em nós. Amém? Amém. E Jacó, ele foi um exemplo do que não se deve fazer e foi depois um exemplo de alguém que foi fiel a Deus até o fim. Amém? Ele tinha uns filhos complicados. Jacó colheu tudo que ele tinha que colher. Ele tinha uns filhos complicados. Um filho dele ficou com uma das concubinas dele, envergonhando ele. Jacó amassou o pão que o diabo amassou com o rabo e cuspiu em cima. Jacó ficou rico, mas ele não ficou rico na força dele. A Bíblia diz que os olhos de Jacó davam gelo no pelinho, nos cílios. A Bíblia diz que ele, de tanto olhar para as ovelhas, para que os animais selvagens não abatessem as ovelhas, ele ficava lá de madrugada, o olho congelado. Ainda deu tempo de fazer mais 12 filhos. Não sei como, mas Jacó deu o seu jeito. Que ele ficava de dia e de noite olhando para as ovelhas, cuidando. Jacó trabalhou 20 anos. Nos 20 anos, Jacó comia o seu pão. E tinha uma casa emprestada para morar. 20 anos. Mas quando ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, Deus começou a mudar o cativeiro de Jacó. Jacó fez um voto com Deus lá naquele dia da pedra. Ele foi e falou: Senhor, eu vou dar o dízimo. Eu vou só falar uma coisa.
coisa para vocês. Ninguém é obrigado a dar dízimo. Ninguém é obrigado a dar oferta. Quando você sai de sua casa, você já está ofertando. Quando você fala, Deus, eu estou indo para a casa do Senhor. Porque quando vai falar de dízimo, é uma guerra nacional no país, né? Só que o dízimo é fé. É uma fé de honra, de reconhecimento. Não estou ministrando, ninguém é obrigado a dar dízimo nem oferta. Mas eu quero te dizer que quando você sai de sua casa, você já está ofertando. Quando você põe o seu melhor para você adorar a Deus, louvar a Deus, você já está ofertando a Deus. Deus não precisa do dízimo, mas Deus precisa ser honrado. Então Jacó, ele aprendeu com seu pai a honra através do dízimo. Ele pegou o azeite que ele tinha e ele derramou aquele azeite na pedra e ele fez um voto com Deus e falou, Senhor, este óleo é tudo que eu tenho hoje. E ele colocou tudo na pedra, que para ele simbolizou um altar. E quando ele derramou esse óleo nessa pedra, depois que Deus falou com ele, Deus não pediu para ele dar o dízimo, Jacó. Jacó, se você não dá o dízimo, eu não vou com você. Não. Deus falou antes dele derramar, Deus falou, Jacó, você conseguiu usar os embaixo da sua vida. Mas pela fé, ele falou, vou honrar a Deus. Ele honrou, fez um voto de dízimo com Deus. E quando ele dizimou, ali, colocando o óleo, era tudo que ele tinha. Ele fugiu com a roupa do corpo, um pouquinho de roupa. Não tinha coberta, não tinha travesseiro. Ele estava indo para uma viagem de ida. Ele não sabia se um dia ele poderia voltar. E a Bíblia diz que Jacó passou 20 anos depois de fazer esse voto com Deus, comendo pão que o diabo amassou. Ele apaixonou por Raquel. E tinha irmã Lia. E Raquel, ela era formosa. Ela era pastora de ovelhas. Ela cuidava. Jacó encantou com ela. Ela sabia agradar Jacó. E ela pediu a mão de Raquel. 7 anos ele trabalhou por amor de Raquel. Ele disse no futuro sogro, dá-me somente o que comer e aonde dormir. 7 anos eu trabalho para você me dar ela em casamento. Ele não pediu bens, não pediu nada, só pediu um sustento e um abrigo. E ele trabalhou 7 anos para Labão. E Deus prosperou Labão, que era seu sogro, por amor a Jacó, porque Jacó obedecia a Deus ali na mesa. Labão enriqueceu, prosperou grandemente. E Labão sabia que se Jacó casasse com Raquel, ele ia dar um jeito de ir embora. Ele falou, tem que segurar Jacó. O hábito daquela época, 7 noites de festa. E dá-lhe vinho no noivo. E vinho no noivo bebendo, e ela vou casar com a mulher que eu amo. E a Bíblia diz que na noite de núpcia, entra Jacó na tenda. Não tinha nenhuma luz de LED. Não tinha TV, nem meia luz. E a Bíblia diz que ele construiu o casamento. Entrou na tenda e ele acorda todo feliz. E ele olha do lado. E os olhos que ele procura não são os olhos da pessoa que ele ama. Ele tinha casado com a filha mais velha. E tinha consumado o casamento. A Bíblia diz que ele ficou louco de raiva. E ele saiu da tenda e vou matar Labão. E todo mundo, ai meu Deus, Labão corre que o homem veio para te matar. E ele chega em Labão. Labão, calma. Porque aqui nós temos a lei e nós não podemos andar contra a lei. A lei é que casa as mais velhas primeiro.
Naquela época podia, hoje é crime, viu? O homem casar mais de uma mulher. Aí falou para ele: trabalhe mais 7 anos para que você possa ter minha outra filha. Não estou negando, mas e foi Jacó e aceitou. Trabalhou 14 anos por amor de Raquel. Que amor, hein? Que amor. Aí eu faço uma pergunta para você: o que você se esforçaria 14 anos sem receber nada em troca? Pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pela sua igreja, casamento? O que você se esforçaria de todo o seu coração sem reclamar, para você receber a recompensa depois de 14 anos? Nós não colocamos nossa força naquilo que a gente diz que ama ou que acredita. E a gente tem que parar para pensar. Às vezes tem alguma coisa na nossa vida, porque não vai dar tempo de eu pregar sobre isso hoje, mas nós temos que pensar nas saúdes da nossa vida. Existe a saúde espiritual, que é aquela que eu tenho uma comunhão com Deus, eu aprendo de Deus, logo eu aprendendo de Deus, eu aprendo de mim. Amém? Se você tem um pai, você tem uma identidade, você tem características parecidas com esse pai, ou você aprende a ter. Amém? Amém. Então, eu tenho que ter uma saúde espiritual. Assim como eu oro pela minha saúde física, eu tenho que ter uma comunhão com Deus pela minha saúde espiritual. E aí tem a saúde profissional, que é uma realização de profissão. O que você sonhou, ou o que você pensa em trabalhar, ou às vezes você nem sonhou: Deus, eu sou preguiçosa mesmo, nunca sonhei com nada, eu sou preguiçosa, nunca fiz nada. Eu só queria ter dinheiro na conta e gastar, e nada seria corrupção. Mas se o Senhor tem um sonho para mim, se o Senhor, que Deus conhece você mais do que você mesmo, a gente senta com Deus e fala: Deus, eu vou falar que eu estou chateada com isso, ou estou passando tal problema. Deus já sabe mais de você do que o que você poderia contar com Deus. Deus é que te conhece melhor do que você mesmo. Então, assim como a gente ora, se eu estou enferma, eu oro para que Deus cure a minha enfermidade. Essa mesma cura nós temos que pedir para as outras áreas da nossa vida, seja ela emocional, seja a saúde emocional, saúde mental, porque uma das armaduras que Deus manda a gente pegar é o capacete da salvação. O capacete, ele blinda a mente. O diabo, ele quer atingir os nossos pensamentos. Por quê? Porque toda decisão que nós tomamos é através da mente. Se você tiver bons pensamentos, isso vai mexer no seu humor, não é? Se você acordar mal-humorado, analisa na noite anterior quais foram os seus últimos pensamentos. É boleto? Geralmente é boleto? É conta? É alguma situação emocional? Se você dorme mal-humorado, você não vai acordar bem. Você acorda batido, mesmo que você dorme a noite toda, parece que você dorme tribulado. E dorme mesmo. E acorda tribulado também. Porque você está plantando e colhe logo pelo mundo. Então, nós temos que orar pela nossa saúde emocional, psicológica. Porque tem pessoas que passam as coisas que você passou, e a pessoa
Alguns ficou doido. Tem pessoas que não suportou o que você passou. Às vezes você pode falar, não, mas eu sofri. E quantos sofreram igual a você e não suportou? Deus já está caminhando contigo muito antes do que você imagina. Aleluia, glória a Deus. E se Deus te ajudou em todo esse caminho, te livrou, te guardou, na hora das portas fechadas, Deus abriu porta onde não tinha porta, aonde não tinha saída, Deus deu um escape, Deus deu um livramento, deu uma direção, uma solução. Se Deus te ajudou antes de você dedicar sua vida a Ele, imagina agora você se dedicando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dízimo não é só a gente, é dinheiro. Não, é tudo aquilo que honra a Deus. Tudo que honra a Deus. Amém? E como eu devo cuidar dos meus pensamentos, pastor? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, que é justo, que tem honra, que traz algum louvor, nisso pensai. E o Deus de paz será convosco. Então nós temos que procurar ter boas práticas, Pause, ter bons pensamentos. Nós temos que procurar ter boas palavras, que às vezes no dia a dia é difícil. Daqui a pouco não é? Que a gente passa raiva, passa nervoso, uma situação, uma coisa que foge do nosso controle. Mas a Bíblia diz que o Deus de paz será conosco. Agora, gente, não é porque eu tenho bons pensamentos que o ônibus está vindo na minha direção, eu falo, não, Deus é comigo, o ônibus vai parar. Isso aí é provocar Deus. O que o diabo falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, se lança daqui do alto, porque está escrito, o diabo, que aos teus anjos Deus dará ordem ao teu respeito. O diabo quer que você fique na igreja você pensando que está tudo ok, aí o tempo está passando e nada acontece na sua vida e você fala, mas eu estou indo para a igreja. O diabo quer que você fique nesse nível. Deixa ela pensar que ela entrando na igreja está tudo ok. E aí a gente adormece e não usa fé. E a vida vai passando e a pessoa fala, mas eu não estou vendo nada acontecer. Existe um nada de Deus, que é quando Deus está te dando paz para você se refazer para a próxima batalha. E existe o nada do nada mesmo. Você está quieto, nada acontece, e você não vê nada, e não tem um sinal, e você fala, não, mas eu vou esperar porque eu estou indo na igreja. A gente não quer que você dependa da sua fé em mim, ou no pastor, ou na diaconisa. Vocês podem pegar alguns exemplos que vocês acham bom e aplicar na sua vida. Não é pecado nenhum. A Bíblia diz que nós temos que imitar a fé de alguns. Defeito eu tenho, os meus defeitos é que nem peixe. Come a carne e lança fora os espinhos, né? Então, espinho todo mundo tem. Mas a Bíblia diz que nós temos que caminhar não pelo que nós vemos, mas caminhar pelo que não vemos. E caminhar pelo que não vemos é caminhar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé é confiar
é ter certeza que a mão de Deus vai te abençoar. Aleluia. Vou contar uma história, por mais que eu já falei muito, ainda tenho uns minutos. Mas eu vou contar uma história e já vou passar para o pastor. Ontem eu estava conversando com meu esposo no povo judaico, e também isso daí foi um fato histórico, que tinha um homem, que ele era judeu, e ele era comerciante, e ele vendia azeite, e esse homem começou a prosperar. E ao lado dele tinha um outro cidadão, que era comerciante também, mas ele era praticante de uma outra religião. E ele odiava o judeu por causa da sua religião, por causa do seu hábito, do seu costume. E ele ficava com raiva, porque ele vendia tapete e o judeu vendia azeite, óleo. E ele procurava de alguma forma prejudicar o judeu que vendia o azeite. Ele fez um furo na parede e ele todo dia, na hora que entrava o cliente, ele ia olhar no buraquinho. Ele ia lá, olhava no buraquinho e ele via o que ele conversava, ouvia tudo e via. E ele percebeu que o judeu, ele tinha um sactel vermelho, que naquela época era a bolsa de dinheiro, né? Aquele saquinho parecendo de joia, tem um cordãozinho, só que era um sactel. E ele percebeu que esse judeu guardava as moedas, colocava numa prateleira. Ele falou: já sei, eu vou